Bom, nesse vídeo aqui eu vou te falar sobre um procedimento que é bastante comum, né, de você precisar realizar para correção de classe 2, que é a retração. Por exemplo, a retração dos dentes antero-superiores. Vou falar aqui sobre uma técnica simples, que é a técnica do deslize, e alguns problemas em relação a essa técnica. Lógico que ela tem vantagens, mas alguns problemas que eu fui percebendo ao longo de aplicar essa técnica e que você também deve prestar atenção para não cometê-los, certo? Então fica até o final, que tenho certeza que esse vídeo vai ter informações que você não encontra assim tão facilmente, beleza? Mas antes de iniciar aqui o conteúdo, quero te lembrar que tenho um treinamento para você que está com dificuldades em planejar os seus casos. Vou te passar realmente uma metodologia, certo? Não apenas informações soltas, mas um método para que você possa aplicar e planejar os seus casos por conta própria na maioria das situações, de 80% a 90% das situações. Então clique no primeiro link da descrição para saber mais. Então vamos lá, o que é a retração, dos dentes? A retração basicamente é você de repente extraiu 2 premolares superiores e quer retrair a arcada superior para corrigir overjet, para corrigir um overjet, retraindo a arcada superior. Ou até mesmo retraindo a arcada inferior por algum motivo. Você precisa retrair a arcada inferior também. No caso de uma biprotrusão, você precisa retrair as duas arcadas. Você tem dentes superiores e inferiores vestibularizados, você precisa retrair. Então, existem várias formas de se fazer essa retração, na verdade. Existem mecânicas sem atrito através do uso de alças, Aí nós temos a alça de Bull, Nós temos a alça em T para fazer essas retrações. E por um lado é bom até, porque você não tem o problema do atrito. Mas, por outro lado, pode ser um pouco difícil de controlar a questão da força, Acaba se imprimindo uma força muito excessiva, nesses dentes anteriores. Então, é preciso ter um pouco mais de domínio, um pouco mais de expertise com esses tipos de mecânicas, certo? E o que normalmente acontece é que cada profissional experimenta alguns métodos, escolhe o método que se adapta mais, e vai se tornando expert naquele método específico e continua usando aquele método sempre, porque dá resultado, E todos os métodos são bons desde que você saiba trabalhar com cada um e saiba, também as vantagens e desvantagens de cada um. O importante é ter o resultado. E o método que eu utilizo aqui na clínica e que dá resultado e que é bem mais simples é o método do deslize, que é basicamente um elástico em corrente de molar a molar para fechar o espaço após a extração dos primeiros premolares. Agora é importante fazer alguns lembretes, Quando que é o momento ideal para extrair os premolares? É no momento que você for, obviamente, fazer a retração. Porque às vezes pedir a extração desses premolares muito cedo, logo no início do tratamento, sendo que você ainda tem que evoluir os fios, O 12, o 14, o 19, passar por aquela fase do alinhamento, pode não ser interessante porque o paciente vai ficar muito tempo, com esses espaços, desses premolares. Então, o ideal é, de repente, evoluir os fios e pedir essa extração dos premolares somente no fio 19 por 25 de aço, que é o fio que vai te dar um certo controle. Eu vou falar um pouco melhor sobre isso mais na frente desse vídeo, Vai te dar um certo controle de torque e vai te dar, ao mesmo tempo, uma certa folga, um certo deslize para que esse fio possa correr juntamente com os dentes, para posterior. Então, eu tenho feito essa técnica por muito tempo. E algo que você tem que estar atento, que muitas vezes não funciona bem em todos os casos, é justamente a questão que eu falei. É um método que demanda um certo atrito no fio. Não só pela questão do atrito, mas por questões individuais de cada paciente. Em alguns pacientes, o fechamento entre o canino e o premolar vai levar muito tempo, certo? Em alguns pacientes vai correr tranquilamente, você vai simplesmente passar os elásticos em corrente e vai fechar esse espaço entre o canino e o premolar, tranquilamente. Em outros, esse movimento ele não vai acontecer, simplesmente, devido a uma rigidez óssea, esquelética que o paciente tem. Então, nesses casos em que você não vê um grande fechamento desses espaços, podem estar acontecendo duas situações. A primeira é essa questão da estrutura óssea do paciente. Aí, caso você ainda tenha um overjet, o movimento não está acontecendo, o ideal é que você traga primeiro os caninos, certo? Porque os caninos realmente são os dentes mais pesados. E aí você pode diminuir um pouco o calibre desse fio, você pode
regredir para um fio 17 por 25. E aí você passa o elástico do molar para o canino, somente o canino. E aí faz um amarrilho individual nesse canino, para também ele não ter tantos efeitos colaterais. Então, após o canino chegar próximo, ou então encostar nos premolares, aí sim você traz os dentes anteriores, os incisivos. Então tem essa primeira questão que você deve estar atento. E outra questão também, durante a retração, o que acontece muitas vezes, principalmente se você está usando uma prescrição Roth, que não tem um torque muito intenso vestibular, é que você vai fechando esses espaços e os incisivos vão lingualizando. Olha só o que vai acontecendo. Vai fechando, e aí os incisivos tocam na região anterior. E você ainda tem ali um diastema entre o canino e o premolar. Isso aí você tem que estar atento também e estar todo mês observando se está havendo essa lingualização. E muitas vezes essa lingualização realmente acontece. Então é preciso dar um torque resistente vestibular e ir controlando isso mês a mês e observando. Porque você só vai conseguir retrair se houver um overjet. Se tocou aqui, você vai ter que criar um overjet para continuar retraindo. Criar um overjet, certo? Para poder fechar o restante do espaço. Uma forma que normalmente resolve tanto essa questão quanto a questão da extrusão, que também é outro problema em relação à retração, seguindo esse método, né? Porque o que acontece? Quando você faz dessa forma a retração, você tende a fechar o espaço no anterior, mas também extruir a região anterior, certo? E lingualizar também, porque essa força está passando na frente do centro de resistência da maxila. Então você vai ter o fechamento do espaço com uma extrusão. Então o que se faz geralmente é uma curva reversa a partir dos caninos superiores, né? Você vai pegar o fio 19 de aço e fazer uma curva nesse fio em direção ao fundo de vestíbulo. E essa curva intruindo a região anterior vai resistir ao processo de extrusão. Então você vai ter um movimento puro sem o aprofundamento da mordida. E como essa força intrusiva também está passando à frente do centro de resistência, você tende a ter uma vestibularização também dos incisivos. Mas isso você tem que observar na prática, porque em alguns casos a vestibularização não acontece. Então, todos os meses você vai ter que estar observando se esse dente está lingualizando, esse incisivo está lingualizando, você está perdendo torque nesse incisivo. Se estiver perdendo, além da curva, é bom dar um leve torque vestibular também no fio, para que realmente você garanta que a retração aconteça sem o aprofundamento da mordida e mantendo a inclinação dos incisivos quando você quiser, porque em alguns casos você não vai querer manter também a inclinação vestibular desses incisivos. Se você está em dúvida sobre a correção da classe 2, eu vou deixar um vídeo aqui que vai te explicar em mais detalhes especificamente sobre a classe 2 e opções de tratamento. Clique aqui, tenho certeza que esse vídeo vai ser esclarecedor. Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.